3 dias. Nós saímos aqui na sexta à noite e voltamos no domingo à noite, tá? Nós vamos visitar lá os locais onde nasceu o movimento espírita mineiro, né, lá em Sacramento, com o Eurípides Barçanufo. Vamos passar lá no centro da Egorina, né? Vamos visitar o Colégio Allan Kardec, onde o Barçanufo lecionou durante muito tempo, né? A Egorina, onde ela realiza um trabalho, o Evangelho, há 65 anos, no mesmo local, na mesma hora, né? Aquela coisa, no mesmo bate-hora, no mesmo bate-local. Incrível, né? 65 anos, está lá. Do mesmo jeitinho, né? Uma coisa na simplicidade mineira, é fantástico. E depois nós vamos visitar o nosso irmão Tadeu, lá em Araxá, e o seu trabalho, o seu belíssimo trabalho de assistência aos nossos irmãos necessitados, reconhecidos no mundo todo. E nós estamos convidando a todos. Quem quiser ir, é só falar com a Sandrinha, o Mauro, dependendo do dia que vem na casa, tem um irmão nosso responsável em pegar o nome e classificar as pessoas que querem ir, ok? Hoje está aí a Sandra. Quem quiser falar com ela, pode, por favor, reservar a sua passagem. Muito bem, é isso. Um aviso também sempre importante. Não se esqueçam de realizar o Evangelho no lar, tá bom? Quando nós entramos em contato com essa doutrina consoladora e iluminadora, nós temos que adotar a prática do Evangelho no lar em nossas casas, para a nossa própria proteção, proteção dos nossos lares, a proteção dos nossos familiares, ok? Nós vamos assim angariando a simpatia dos nossos irmãos maiores no nosso próprio lar. Olha que beleza, né? Vamos aprendendo. E é simples, é só realmente escolher um dia da semana, uma hora determinada, e sempre naquele dia reunir as pessoas que estão dispostas, que estão no mesmo horário ali juntas, e abrir o Evangelho de Jesus, e lerem, e tecerem os comentários, se quiserem. Não precisa de muito tempo, né? Não precisa 1 hora e meia, né? Umas 2 horas está bom, né, Joana? É nada, 15 a 20 minutinhos, viu, pessoal? Não é uma coisa simples, tá? E aí vocês vão acostumando a manter a presença meiga e amiga dos nossos irmãos espirituais nos seus lares. Muito bem, era isso. Vamos nos preparar então para a reunião dessa noite? Vamos nos colocar sempre presentes aqui de corpo e alma, né? Vamos nos preparando, o nosso mental, nos colocando nessa casa de caridade para receber todas as energias que vocês vieram aqui buscar, todo o consolo. Eu sei que muitos dos nossos irmãos vêm buscar aqui o amparo, o fortalecimento, energias novas para continuarem tocando o seu dia a dia, né? Os seus afazeres. E é esse momento que nós reservamos, queridos amigos. Os nossos irmãos espirituais já estão aqui há algum tempo preparando o nosso ambiente. E nós também vamos então nos preparar adequadamente para receber essas energias novas. Antes de mais nada, vamos trazer Jesus à nossa tela mental. Jesus vivo, com seus braços estendidos para nós, como que nos convidando para um abraço fraternal. É Jesus, o nosso irmão maior, o meigo Rabi da Galileia, que como há 2000 anos nos convida novamente a ouvir as suas palavras e a receber o seu abraço fraterno. Ó Jesus, querido amigo, queremos que através de ti a nossa prece e nossas rogativas cheguem até Deus, nosso Pai, para que Ele nos abençoe mais esta noite de comunhão, de oração, meu Pai. Fortaleça-nos, dá-nos a fé, a razão, para que possamos entender as suas divinas leis. Obrigado, meu Pai, pela vida. Obrigado por todos esses nossos amigos que nos recepcionam, nos trazendo do mais alto as energias que certamente nos refazerão na noite de hoje. Obrigado, meu Pai. Que a tua paz e a tua luz sejam em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. E hoje, para nos conduzir na palestra da noite, nós temos a grata satisfação de contar com a presença do nosso irmão João Alberto, que vai discorrer baseado no livro Minutos com Chico Xavier, do José Carlos de Luca, né? O tema Não Infernize Sua Vida, não é isso, Júnior? Então vamos lá. Vamos envolver o nosso irmão em muita luz e muita paz. Seja feliz, meu irmão. Boa noite, companheiros.
Boa noite a você que está em casa. Que Jesus nos abençoe a todos nós, né? E antes de começar a nossa palestra, eu tenho 2 recados. Como você estava falando do belíssimo trabalho que vocês executam junto aos familiares que possuem pessoas com dependência química, qualquer tipo de dependência, eu tenho uma sugestão a fazer. Existe um livro chamado Memórias de um Toxicômano, do Dr. Marcos Alberto Ferreira, da Mundo Maior Editora. Esse livro ele é utilizado principalmente para as famílias que passam por esse problema. E é um livro que já está na sua 2ª edição, está sendo muito bem vendido. E deixo aqui, né, a dica para quem tem esse problema e quer aprender como lidar. E depois saiu também a continuação desse livro, que é Corações em Busca de Paz. São 2 romances, belíssimos romances, e que vai ajudar muito aquelas famílias que passam pelo problema, certo? E outra coisa que eu vim também falar antes da palestra é isso aqui. No dia 3 de outubro está estreando no Brasil todo o filme dos Espíritos, baseado no livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Como vocês sabem, é uma produção da Fundação Espírita André Luiz, da Mundo Maior Filmes. E a editora Mundo Maior, também da Fundação André Luiz, está lançando o livro comemorativo, especial, uma edição especial justamente do filme. Mas é o livro dos Espíritos com algumas cenas e reportagens sobre o filme. Então é realmente uma belíssima capa. Inclusive nós temos aqui a fundadora desta casa na capa do livro. Depois vocês peguem o autógrafo dela, comprem o livro e peguem o autógrafo dela. É a dona Matilde. E ficou uma obra muito bonita e vale a pena adquirir, porque esse filme realmente vai marcar não só a Mundo Maior Filmes, mas vai marcar aquelas pessoas que iniciarem o estudo do Livro dos Espíritos, né? Porque muitas pessoas buscam respostas e ali no livro você tem mais de quase 1.010 perguntas, uma coisa assim. E aquela pergunta que você precisa, aquela resposta que você precisa, lá você encontrará. E essa edição especial, então, do filme, comemorativa ao filme, vai valer mais a pena ainda. Bom, meu recado está dado. Nós vamos falar sobre o tema de hoje, que é não infernize a sua vida. Eu acho que ninguém aqui faz isso. Eu acho que não. Não é mesmo? Eu acho que não. Bom, é do livro Momentos com Chico Xavier. O autor é José Carlos de Luca. Diz o seguinte, diz Chico Xavier: Deus nos criou para a harmonia, para a felicidade. Agora, nós criamos os mecanismos do sofrimento, da expiação em nós mesmos. O inferno reside em nossa própria mente, quando nós infernizamos a nossa vida, quando entramos num processo de culpa intensivo, absoluto. Conscientemente, nós estragamos nossa vida cerebral, o nosso mundo mental. Chico Xavier, dos hippies aos problemas do mundo. Chico nos oferece diretrizes seguras para que a gente faça uma análise do nosso sofrimento. Por que nós sofremos na nossa vida? A gente sabe que tudo tem um porquê. Mas agora, por que nós sofremos? A ideia inicial é que a dor não vem de Deus. Se nós formos analisar, é um absurdo a gente falar que a dor, eu estou sofrendo porque Deus está sendo injusto comigo. Por quê? Não existe o castigo divino. Certo? Deus não tem o filho preferido. Não, eu prefiro. Ele prefere ele do que a mim. Não existe. Todos nós somos iguais perante Deus. Ele nos dá as oportunidades e quem aproveita as oportunidades ou não,
somos nós. Não é? Todos os filhos são iguais perante o Pai. Todos. Fomos criados da mesma maneira e nos dirigimos para a evolução, seguindo caminhos diferentes que cabe a nós escolher, A, B ou C. Mas a gente sabe que o final, a gente vai ter que se encontrar. Né? Então, não importa, suponhamos que nós temos que ir daqui para o Rio de Janeiro. Deus vai estar lá. Ele vai pela Dutra. Eu vou a cavalo cortando por aqui. O Jurandir vai de avião. O outro vai de ônibus por outra rodovia qualquer. Eu posso demorar mais. O outro vai rapidinho. Mas nós iremos nos encontrar na cidade do Rio de Janeiro. Então, os caminhos são diferentes. Mas a finalidade de encontrar com Deus, todos nós vamos nos encontrar. Porque nós estamos num planeta em evolução, nós estamos em evolução. E cada um está num degrau evolutivo. Eu não posso tentar levar um irmão que está começando agora a aprender os ensinamentos do Cristo. Não importa em qual religião. Ele não consegue ainda caminhar. É a mesma coisa se eu tentar trazer desculpa aos nossos irmãos, mas se a gente colocar um índio que tem uma cultura, digamos assim, limitada diante do que nós conhecemos, né, por viver lá no meio da floresta, e tentar falar de espiritismo para ele, de Allan Kardec. Se nós formos falar da natureza, ele nos dá um banho de conhecimento. Né? Mas se nós formos tentar falar para ele alguma coisa de espiritismo, embora eles se comuniquem com os espíritos e tudo mais, há uma diferença muito grande de cultura. Então eu não consigo levar um irmão que está num degrau abaixo de mim. Mas eu sei que ele vai subir no meu degrau e assim a gente vai indo, até chegar no topo. Na escada de Jacó, né? Cada um está num degrau. Então nós somos criados simples e ignorantes e Deus não castiga ninguém. Então não tem aquela assim, de falar assim, poxa, Deus esqueceu de mim. Eu estou sofrendo, minha família está sofrendo, minha vida desmoronou, Deus esqueceu de mim. Não tem isso. Deus não esquece de ninguém. Ele dá as oportunidades para todos. Nós é que não sabemos aproveitar essas oportunidades. E por não saber aproveitar essas oportunidades, a gente escorrega. E a gente acaba caindo, se machucando. Mas se nós tivermos a fé, a gente levanta. E como diz a música, sacode a poeira e dá a volta por cima. Se nós tivermos a fé. Nós somos criados para ser feliz. Eu fui criado para ser feliz, você foi criado, todos nós. Com direito de buscar essa felicidade, buscar a harmonia em casa, no lar, no trabalho, na sociedade. Todos nós temos o direito de ser felizes. Depende de como nós encaramos, de como nós buscamos essa felicidade. Sem prejudicar a ninguém. Buscar a felicidade sem prejudicar a ninguém. Porque a partir do momento que eu busque a felicidade prejudicando alguém, primeiro, essa felicidade não é a felicidade que Jesus promete. Porque a felicidade que Jesus promete é aquela que você sente quando você está com seu coração aliviado por ter feito uma boa ação. É um segundo de felicidade comparado àquilo que nos espera. Então, a felicidade que o dinheiro compra ou que você conquista pisando em alguém não é a felicidade. Quem ama não quer o mal ao seu semelhante. Por quê? No coração de quem ama não existe o ódio, não existe a vingança, não existe o castigo, a intolerância.
no coração de quem ama realmente, existe amor. Quando a pessoa ama, ela destaca no seu semelhante as qualidades, enquanto que a maioria destaca os defeitos. Então a pessoa que ama, ela vê. O João tem 9 defeitos, mas ele tem uma qualidade. Então eu vou destacar essa uma qualidade do João. Repararam? A pessoa que ama, por pior que seja a pessoa que ela está visualizando, por pior que seja, ela vai arrumar alguma coisa de bom no coração daquela pessoa. Aí chegam os amigos e falam, tá vendo fulano? É isso. Ela vai e defende, mas ele faz isso. Olha a diferença de quem ama. Como os olhos da pessoa que ama encara a realidade, encara a vida de uma outra maneira. E é isso que Jesus veio ensinar à humanidade. Que nós devemos olhar as pessoas com os olhos do coração. Não é? Procurando nas pessoas as qualidades. Chico nos ensina que a dor nasce quando infernizamos a nossa vida. Quando nós esquecemos os ensinamentos do Cristo e esquecemos de praticar a lei do amor, a lei do perdão, a lei da caridade, nós esquecemos de ser humildes. O maior dos homens que passou por essa terra foi o mais rico em humildade. E ele deixou, em todos os exemplos que ele deixou, a humildade, o exemplo da humildade, o exemplo da caridade, o exemplo da tolerância, o exemplo do perdão. E o que o homem fez? O julgou de ladrão, de louco e outros predicados mais. Não contente com isso, ainda o crucificou. Então veja como os valores são diferentes, né? E Jesus já veio naquela época, 2000 anos atrás, numa época em que a sociedade estava decadente, numa época em que as religiões tinham vários, digamos assim, deuses, né? E os valores eram direcionados não para a parte espiritual, mas para a parte material. Ele veio mostrar à humanidade um Deus justo, um Deus que ama o seu filho, que ama o pecador, não ama o pecado, ama o pecador, porque pecador todos nós somos, todos nós erramos. E Deus está sempre nos dando uma nova oportunidade, né, de reparar aquilo ali. Mas não através do sofrimento, porque o sofrimento foi uma causa, é nós que causamos o sofrimento. À medida que você aceita que você errou, tá, que você vê, vou analisar quais são os meus erros e quais são as minhas qualidades. Eu tenho tantos erros, eu vou começar a trabalhar esses erros. À medida que você aceita os seus erros, né, as suas más ações, e volta atrás e pede perdão e começa a reparar, você está se melhorando. Então você está buscando a felicidade. Não é? A felicidade de realizar uma coisa que está vindo de dentro para fora. Por isso que tem aquele ditado, a felicidade não há dinheiro do mundo que compre, porque ela é uma coisa que nasce de dentro. Não é uma coisa que você mete a mão na carteira e toma. Você não compra, você adquire. É aquela sementinha que está ali que você vai deixando aos poucos germinar, sai uma folha, sai outra, sai a flor, sai o fruto.
e de repente está uma árvore gigante. Então, essa sementinha da felicidade, que ela é regada com o amor, que ela é regada com a caridade, com o perdão, todos nós temos no coração. Basta a gente começar a descobrir. Por que Deus faz uma pessoa feliz e eu sou infeliz? Deus é injusto? Não, Deus não é injusto. Alguma coisa eu fiz para poder passar aqueles momentos de dificuldade. E se eu tiver a fé que nós falamos lá atrás, eu passo aquela dificuldade numa boa. Aquela dificuldade que seria para mim um transtorno, não é um transtorno. Eu tiro ela de letra. O problema, né? O problema que seria um transtorno, eu tiro ele de letra. Por quê? Com a fé que eu tenho, eu ultrapasso esse obstáculo. Por isso que Jesus falou assim, se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente, nós diríamos àquela montanha, sai daqui, vem para cá. Só que a nossa fé, ela é tão pequena que não chega a milésima parte da semente da mostarda. Por quê? Porque nós não acreditamos que nós temos essa fé. Nós não acreditamos na proteção do plano superior. Nós não acreditamos de que Deus está ao nosso lado. E que nós obtemos a ajuda a partir do momento em que você estende a mão. Que você se direciona o olhar para o Cristo e fala, Jesus, me ajude, porque eu estou necessitado, eu estou sem forças. Sejamos humildes, pelo menos uma vez na vida, e reconhecer, eu não estou suportando, me ajuda. Muitas vezes a pessoa passa pelo problema, mas o orgulho dela é tão grande, que ela não admite pedir ajuda a ninguém. Ela não aceita de que existe um Criador, que fez tudo esse universo, ela não aceita. Porque o seu orgulho não deixa ver, não deixa aceitar que acima dela existe alguém superior. Que ela sabe que existe. Lá no fundo do coração, ela sabe que existe, mas ela não aceita devido ao seu orgulho. E quando nós vivemos num desamor, hein? Que nós achamos defeitos em tudo. Nada para nós está bom. Nada. Deus esqueceu de mim. Eu começo, a ser egoísta. A pensar mais em mim. Eu não vou pensar na Sandra. A Sandra que fique lá com os problemas dela, eu já tenho os meus. Não é? É assim que a gente pensa. Brincadeirinha, tá? Mas é assim que a gente pensa. Não é? Eu começo a ter inveja do sucesso das outras pessoas. Eu começo a fazer a maledicência. Aí sim, como diz o ditado, a vida começa a andar para trás. Por quê? Eu, ao invés de exercitar aquela fé, né, que está aqui dentro, não, eu começo a fazer o outro lado. Da inveja, do orgulho, da vaidade. Eu começo a vibrar numa outra tonalidade, numa outra sintonia negativa mesmo. Aí é lógico. É a lei de atração. Negativo chama negativo. Se eu estou mal, eu vou ficar mais para baixo ainda. Então, quem é o culpado por eu estar passando pelo problema da dor? Ou pelo problema? Sou eu mesmo. Se eu sei como me livrar disso, por que eu não vou me livrar? Se você sabe, se você está com um problema, está com dor de dente, você vai ao dentista. Se você está com outro problema qualquer, você vai ao médico especialista daquilo. E esse problema que a gente está discutindo aqui? Essa infelicidade, essa angústia no coração. Eu vou buscar quem? O maior dos psicólogos. Que não cobra consulta, que não precisa agendar consulta para falar com ele. Basta você abrir seu coração.
Basta você ser humilde e falar: Jesus, me ajuda. Se ontem eu te preguei na cruz, hoje eu te liberto, mas me ajuda. Me abraça. Eu estou precisando desse abraço. Mas a gente não faz isso. O orgulho nos deixa cego. O orgulho nos deixa mudo. O orgulho fecha a porta do coração e a gente não deixa ele entrar. Ele que eu digo é Jesus. O orgulho não deixa a gente sentir o abraço do nosso anjo da guarda, que muitas vezes está ali nos auxiliando. Levanta, João. Levanta, Sandra. Isso não é nada. Eu não consigo sentir. Questão de sintonia. A vida, ela nos mostra muitas coisas, muitas fases das nossas vidas. É problema no trabalho, é problema com o filho, é problema com o cunhado. Eu não posso esquecer do cunhado. Não posso. Toda palavra. Já reparou? Eu amo o meu cunhado. Eu aqui, ele lá. Ele lá, eu aqui. Você também? Então, tá vendo? Ah, tá vendo, tá separado os dois. Mas, gente, eu estou falando isso para descontrair, mas que é verdade, é verdade. A gente passa por determinados problemas que nós somos os causadores, como nós falamos. Só que muitas vezes a gente está num baixo astral tão grande que se nós chegarmos num ambiente, as pessoas se afastam. Ih, lá chegou o João. Aquele mesma conversa, aquela vibração negativa, só reclamação e aquilo, deixa um João de lado. Vocês já tiveram nessa situação? Vocês estão num grupo de amigos e de repente chega uma pessoa negativa, todo mundo e deixa ela sozinha. Por quê? Porque a negatividade dela é tão grande que vocês não querem, certo? É compartilhar. Não é? Por quê? Nós estamos errados? Não, não é que nós estamos errados. Talvez fazendo assim a pessoa vai acordar e ela vai começar a mudar. Se nós tivermos uma relação aberta com ela, a gente pode até chegar. Ô Jurandir, pô, para de reclamar, meu. Que isso? Você está aí com os cabelos brancos, já criou os filhos e tudo mais, aposentado, bem aposentado, e está reclamando da vida por quê? Só porque fez 71 anos? Tem mais 30 pela frente de trabalho. Ah, não é? Então, a gente tem que usar isso para alertar aquela pessoa que é negativa. E mostrar para ela que os amigos estão se afastando justamente por ela agir daquela maneira. Ela tem que começar a encarar a vida de uma outra maneira. Ela tem que buscar uma ajuda. Porque senão ela acaba caindo em depressão. Ela acaba sendo isolada e se isolando. Aí ela fala: eu não tenho jeito mesmo. Eu sou isso, eu sou aquilo, mas não sai daquilo. Ela não estende a mão para ser ajudada. Como nós falamos, o orgulho dela é tão grande que ela não aceita a ajuda de ninguém. Nem de um amigo, quanto mais do ser lá em cima. Não é? E nós temos alguns amigos assim. Às vezes até na nossa família. Nós temos. Né? E essas pessoas que agem dessa maneira, ela muitas vezes, diante do pessimismo dela, ou então ela se mostra uma pessoa superior. Eu sou superior ao Jurandir. A minha palavra vale mais do que a dele. Eu não respeito as pessoas, mas eu quero ser respeitado. Olha a diferença dos valores. Eu não respeito, mas eu quero ser respeitado. Né? Eu não ouço, eu não dou oportunidade à pessoa falar, mas eu quero que ela me ouça. Nós somos os melhores. As minhas ideias são as melhores. Elas têm que ser acatadas. É comum a gente encontrar as pessoas assim. O orgulho está acima, está brilhando.
seja em medalhas ou tudo mais, o orgulho está brilhando, né? Só que todo esse mal que a gente está discutindo aqui, ela vem do orgulho, né? Do egoísmo. E todos nós temos um pouquinho. Aí nós entramos num processo de culpa muitas vezes, porque nós não acostumamos a pedir perdão, nós não sabemos perdoar, né? E como é que fica daí? A gente vai buscar remédio aonde? O remédio está no Evangelho do Cristo. Então, eu não preciso chegar num consultório médico para expor o meu problema. Em qualquer lugar. Eu tenho que abrir o meu coração. Porque Ele sabe dos problemas que eu estou passando. Jesus sabe de todas as minhas qualidades e dos meus defeitos, de todas as minhas ações. Ele me conhece melhor do que eu mesmo. Na realidade, esse mal que acontece para a gente é até bom quando a pessoa acorda e começa a trabalhar esse mal e transforma em bem. Agora, quando a pessoa não acorda, ela passa a vida toda dela, né? Praticando o mal, sendo intolerante, sendo injusta, sendo orgulhosa. Ela passa pela vida sem fazer uma boa ação. Ela vai ter que retornar de novo. Ela vai retornar de novo e muitas vezes numa situação muito difícil. Porque às vezes numa encarnação ela nasceu num lar humilde, pobre, mas a mãe ou o pai tinham uma bagagem espiritual, embora não seja uma bagagem intelectual, mas uma bagagem moral, uma bagagem de conhecimento de outras vidas, de amor, uma bagagem do Evangelho de Jesus praticado muito grande, e o filho não soube aproveitar. Se ele não soube aproveitar, nessa vida, ele vai vir em outra vida para poder novamente, tentar seguir o caminho do bem. Por isso que não existe o mal, por isso que Deus não pune. Por pior que seja o filho, ele sabe que lá no fundo existe alguma coisa de bom nele. E Jesus sabe também de que aquela pessoa que é egoísta, que é durona, ou aquela pessoa que cometeu alguns crimes, imaginemos, não vamos falar, imaginemos uma pessoa que cometeu vários crimes. Por alguém ou por alguma coisa, aquela pessoa sente o amor. Ou é por um filho, ou é por alguma coisa, ela sente o amor. Então o amor existe naquele filho rebelde. Concordam comigo? O amor existe. Em alguma coisa ele acredita. Ele ama. Ele defende até pela própria vida. Basta mostrar para ele de que aquele amor tem que começar a germinar. Aquele amor tem que ser botado para fora. Só que muitas vezes ele não consegue colocar nessa vida, né, em prática isso daí. Mas não importa, nós temos N encarnações ainda, até chegar no último degrau lá. Eu estou no primeiro, mas a Sandra já está lá no penúltimo, lá, quase chegando perto de Jacó lá. Não é? Não é? O Caetano e tudo mais. Então, a gente fala assim que é para descontrair, né? Mas a gente sabe que cada um de nós, eu posso ajudar a ele, ele pode me ajudar, mostrando, sendo o amigo, sendo o companheiro, e mostrando, fazendo com que eu me conheça. Aí vocês vão dizer assim, poxa, o João não se conhece? Aí a gente vai falar assim, o João vai falar assim, olha, eu tenho medo de me conhecer. Sabe por quê, gente?
que é mais fácil a gente olhar os defeitos do nosso semelhante do que olhar os nossos. Muitas vezes a gente se projeta no semelhante, não é? E nós falamos, fulano tem isso, mas eu tenho pior. Só que eu não falo que eu tenho, todo mundo sabe. Mas eu tenho pior. Eu faço coisa pior do que o Pedro faz, do que o José faz. Mas eu sou tão egoísta, eu sou tão fraco, que eu tenho medo de me olhar. Eu tenho medo de me olhar no espelho e ver quem sou eu. E a gente começa a lutar, a mudar essa coisa, a partir do momento em que você se conscientiza de que a sua felicidade depende de você. De que a felicidade que envolve a sua família, os seus amigos, depende também de você. Da sua mudança para melhor. Do seu ponto de vista de encarar a vida. Né? O fato de você chegar, de poder abraçar um amigo, de poder beijar o teu filho, um amigo e tudo mais, e falar, eu amo você. Quantas pessoas não gostariam de dizer isso, mas sente vergonha? Ou, entre aspas, sente um tabu? Não é? São pessoas que gostariam de ser um pouquinho feliz, de receber um abraço, de receber um beijo de um amigo, de receber um afago, um cheiro do animal. Não, vai lá dar logo um chute no animal. O animal também é uma criação divina. Ele também tem sentimento para conosco. Se você o afaga, ele vem abanando o rabo. Se você dá um chute nele, daqui a 5 minutos ele vem abanando o rabo de novo, ele esquece. Não é? Veja, tudo isso aí é criação divina, que está diante de nós para que nós possamos usufruir tudo isso daí. Depende do nosso olhar, depende de nós buscarmos essa felicidade. Né? E Chico fala muito bem, quando ele diz o seguinte, qual é o passaporte para o céu? Jesus promete a felicidade para nós. Ele bem falou que a felicidade não é deste mundo, que ele foi preparar um outro reino. E que somente os eleitos lá permanecerão. Não é? A felicidade, o passaporte para essa felicidade, é justamente a caridade. É você começar a se amar, é você começar a praticar os ensinamentos do Cristo. Aí sim você vai ver nas pequeninas coisas a felicidade que antes você não via. Portanto, meus irmãos, a felicidade ela não se compra. Ela está dentro de você. Não adianta a pessoa chegar no mais belo carro ou na roupa, na grife mais da moda. Se dentro dela ela não está feliz. Ela não consegue se mostrar feliz. O sorriso é falso, tudo aquilo é falso, porque o coração não está irradiando felicidade, a verdadeira felicidade. Então a verdadeira felicidade não está na grife, não está no dinheiro, não está na moda. Ela está dentro de você. E basta você querer ou não que ela se desenvolva. Né? É um objeto que todos nós almejamos e que ela não se compra, ela não está à venda, porque Jesus já colocou no nosso coração no momento em que nós fomos criados. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a refletir um pouquinho mais de que eu posso ser feliz a partir do momento em que eu me amar. A partir do momento em que eu fechar os olhos e olhar bem na minha frente, falar, Jesus, me acompanha. Me sustente se eu cair. Me dê água se eu tiver sede. Me dá um abraço se eu precisar de um amigo.
Com certeza Ele vai dar. Era isso que eu tinha para falar para vocês. E agora, por favor, aquelas perguntas bem difíceis que o nosso amigo aqui vai responder. Bastante material para nossa reflexão. Sei que vocês estão aí pensando nessa questão. E esse é um momento que nós reservamos para que vocês tenham dúvida, querem um esclarecimento, querem esclarecer um ponto, querem agregar, querem colaborar, estejam à vontade. Perfeito? Boa noite. Boa noite. Eu gostaria só de fazer uma colocação e gostaria que você complementasse. Sim. Sobre essa questão do Deus punidor, tá, que foi criado para nós dentro de toda uma época, Sim. concorda? Sim. Que do Primeiro Testamento, se a gente analisar o Primeiro Testamento, ele é um Deus punidor. Sim. Ele destrói cidades, Sim. ele dá privilégios para o povo escolhido. Então, foi-se criado na mente da gente, esse primeiro evangelho, um Deus punidor. O segundo evangelho já vem com Jesus, muito bom, e traz a palavra de Deus como Deus quer a gente que seja feliz mesmo, a caridade e tudo mais e tal. Então eu gostaria que você fizesse como diríamos, um esclarecimento, mais uma colocação desses dois deuses que se colocaram para a gente durante muito tempo, que é o de punição primeiro, que é do Primeiro Testamento, e do Novo Testamento, que é o Jesus que vem trazendo essa palavra de bondade de Deus para a gente. Um maior prazer. Com relação ao Deus vingativo, a um Deus que punia, que Moisés tanto falava, tinha que ser feita uma lei daquela maneira. Por quê? O povo era muito indisciplinado, era violento. Então Moisés fez essas leis, que se você não fizer isso, Deus te pune, ou então é castigo de Deus, para que o homem tivesse medo e não praticasse atos absurdos, fosse menos violento. Você entendeu? Mas mesmo assim, o homem não estava nem aí para as leis de Moisés, né? Cometia tantas coisas foram feitas, tantos atos, né, absurdos que a humanidade cometeu antes de Jesus, na época de Moisés, né? E muitas vezes em nome de deuses, né? Porque tinham vários deuses, e Moisés veio trazer o Deus único. Mas ele teve que mostrar um Deus punitivo, para que o povo tivesse medo e respeitasse. Aí veio Jesus. No Novo Testamento a gente vê Jesus mostrando um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que dá oportunidade. Jesus veio falando de uma palavra doce, que é o amor, amar os inimigos. Quando Jesus falou que nós tínhamos que amar os inimigos, a terra tremeu. Onde já se viu? Dois povos inimigos, eu vou amar o meu inimigo? Não é? Por isso que Jesus não foi, entre aspas, aceito por algumas determinadas religiões, eu não digo, mas alguns povos, alguns povos da época, justamente por isso. Porque ele veio contradizer, ele veio trazer uma linguagem doce de um Deus que não pune, que eu tenho que perdoar o meu inimigo, que eu tenho que ajudar o meu irmão, que eu tenho que praticar a caridade. Isso daí era inadmissível para o povo que estava acostumado às leis de Moisés. Ou então para o povo que não seguiam as leis de Moisés, né? Para os outros bárbaros. Isso era um absurdo. Mas Jesus veio numa época preparada por ele, para que ele viesse. Porque antes dele, em várias partes do mundo, vários espíritos de escola vieram dizendo mais ou menos a mesma coisa, já preparando a humanidade para que quando Jesus viesse, tivesse uma aceitação maior. Tanto é que quem aceitou os ensinamentos de Jesus foram os mais humildes. Concorda? Foram os mais humildes. Quem não teve oportunidade de ler, leia há 2000 anos atrás. Uma das belíssimas obras de Emmanuel. Lá vocês vão ver as reuniões que eram feitas nas catatumbas, escondido, né,
do povo da época, da sociedade da época, porque eles eram perseguidos, eram massacrados, tanto é que os circos com os leões e tudo mais. Então, a população não estava preparada, totalmente preparada, para receber os ensinamentos do Cristo. Tanto é que ele falou, eu vou mandar o Consolador prometido, que vai lembrar aquilo que eu estou dizendo agora. E está aí, a doutrina, a codificação. Relembrando os ensinamentos do Cristo. Tem alguma coisa de novo na codificação? Não. Os fenômenos mediúnicos estão no Velho Testamento. Estão em todas as religiões, tem o fenômeno mediúnico. Ele só veio relembrar coisas que nós tínhamos esquecido. Que é a lei do perdão, da caridade, do amor ao próximo. E outra coisa, aqui, só um pouquinho antes de você colocar. Eu espero ter passado ou não infernize a sua vida e nem a vida dos outros. Porque só depende de nós, depende de mim. A minha vida ser plena felicidade e eu fazer da vida do Jurandir também plena felicidade. Então depende de mim, viver no céu ou viver no inferno astral. Tem outro livro muito bacana também do Hermínio que fala O Cristianismo, a Mensagem Esquecida. Quem quiser ler também, muito bacana, né? Mais alguma pergunta? Aproveita agora o cálice para sempre. Ah, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe... Alguém mais? Vamos encerrar, vamos continuar, tá bom? Então, meus irmãos, é isso. Johnny, muito obrigado, querido. Eu agradeço de coração, é sempre bom estar voltando aqui. E eu vou contar um segredinho para vocês. Hoje, a hora que eu saí de casa, era para mim estar fazendo o evangelho, eu esqueci. Tá? Então, os meus amigos espirituais, eu trouxe eles todos para cá, para participar desse momento aqui, porque eu sempre faço o evangelho 7h15, né? E 7h15 eu estava pegando o ônibus para vir para cá. Tá? Mas eu agradeço de coração vocês abrirem as portas dessa casa mais uma vez para mim, e vamos todo mundo no dia 3 de outubro em diante assistir o filme dos Espíritos, porque nós estaremos ajudando na divulgação da doutrina. Muitas pessoas que aqui estão começaram a receber os ensinamentos através do Livro dos Espíritos. Eu tinha um medo danado, medo, eu tremia, não gostava nem de olhar para a capa do Kardec assim, né? Mas até que a gente tem aquela coragem, poxa, peraí, eu quero ser feliz, eu tenho direito de ser feliz, então eu vou buscar a resposta às minhas perguntas. E foi lá que eu encontrei as respostas. Eu tenho certeza que a maioria dos que estão aqui me ouvindo, e vocês também encontraram e encontrarão muitas respostas, porque cada vez que a gente lê, a gente aprende novas interpretações, né? Novas coisas que estavam, novos tesouros que estavam ali escondidos, e a gente acaba encontrando. De coração, obrigado pela oportunidade e até novembro, se Deus quiser. Muito bem. Então, eu espero que vocês tenham um farto material para a reflexão durante toda a semana, não é isso? E agora, então, já que recebemos tanto, vamos doar um pouco das nossas energias? Está todo mundo carregado de energias novas, né? Enquanto assistíamos e prestávamos atenção à palestra do nosso irmão, acompanhávamos mentalmente, irmãos caridosos olhavam e analisavam o problema de cada um, seus corpos, os seus espíritos, o seu campo mental, e todos foram assistidos. Todos estão levando um pouco daquilo que vieram buscar. É isso que vamos agradecer agora e compartilhar com os nossos irmãos que não podem estar aqui. Pai de amor e bondade, leva, Senhor, essas energias novas e esses nossos pensamentos, os nossos melhores pensamentos e as nossas melhores energias, onde houver necessidade, através dos seus mensageiros da luz. Primeiro, Pai, queremos envolver a nossa querida Mãe Terra, o nosso planeta, em muita paz e muito amor, para que essa transição que se inicia e já está em processo, seja de paz, seja o mais tranquila possível. Envolvemos todos os nossos irmãos de todas as nações, de todas as raças, de todas as crenças, num sentimento único de amor. Vibremos amor pelo nosso planeta.
Vibremos pelo nosso país, o nosso querido Brasil, a nossa pátria querida. Rogando a Ismael, este anjo bom, que nos ilumine, que nos ampare, que ampare os nossos governantes, os nossos irmãos responsáveis pelos nossos destinos, para que continuemos sendo exemplo de solidariedade, de paz e de harmonia para todos os nossos irmãos de humanidade. Envolva, Senhor meu Deus, a todos os nossos irmãos necessitados, a todos aqueles que precisam da Tua misericórdia e Tuas bênçãos, onde quer que estejam, seja nos hospitais, seja nos penitenciários, nos hospícios, nos asilos, nas ruas, onde quer que estejam, Senhor, que eles possam receber o Teu amor, as Tuas bênçãos, através dos Seus mensageiros. Envolva-nos, Senhor, os nossos irmãos do plano maior, aqueles que nos assistem, para que eles sejam fortalecidos e continuem trabalhando pelo bem da humanidade. Mas, ó Senhor, não se esqueça daqueles que ainda perambulam pela crosta, perdidos, estão nos umbrais, nos vales, Senhor, necessitados do nosso amor, do nosso carinho, da nossa atenção. Que Maria, nossa mãe, e sua legião de trabalhadoras possam acessar esses nossos irmãos e resgatá-los novamente para a luz, para o Teu seio, Senhor. Vibramos pelos nossos inimigos. Peçamos e vibramos intensamente por aqueles que nos perseguem e que não nos querem bem. Vibrando muita paz, harmonia nos seus lares, saúde para os corpos. Mas também, Pai, uma vibração para os nossos amigos, aqueles que nos amparam, que nos dão carinho, que são nossos companheiros de jornada. Muita luz para todos os nossos amigos. E nesse instante vamos vibrar pelos nossos irmãos que conviveram conosco na atual jornada, mas já retornaram à pátria espiritual. Que eles recebam o nosso abraço fraterno em Jesus. Abençoe o nosso lar, Senhor. Que a Tua luz se faça em nosso lar, retirando todos os miasmas, repondo e recompondo as energias em nosso lar, para que haja harmonia, para que haja paz, para que haja compreensão. Vibremos para que haja a confraternização religiosa entre todos nós, para que nos sintamos em um só rebanho e tenhamos um só pastor, por nós mesmos, para que sejamos fortalecidos e amparados, Pai, hoje e sempre, na Tua luz e na Tua força, para prosseguirmos nossa caminhada, vencendo todas as dificuldades e todos os obstáculos. Por fim, Pai, abençoa esta casa de caridade que nos permite esses momentos de reflexão e de oração. Que a Tua luz e a Tua bênção sejam presentes hoje e sempre, que assim seja. E assim, agradecidos que somos. Obrigado, queridos amigos do plano maior. Obrigado, Maria, querida mãe. Obrigado, Jesus, mestre amado. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade de trabalho e de comunhão. Que as Tuas luzes nos fortaleçam hoje e sempre. E permita que encerremos essa primeira parte dos nossos trabalhos e continuemos em paz para receber os passes desta noite. Que assim seja, meu Pai, que assim seja.